Fala galera, bem-vindos a mais um podcast e hoje o podcast tá com força, tá forte, o nosso podcast tá grande. Hoje o nosso podcast tem uma presença do queridíssimo, nosso grande convidado, o Dr. Paulo Musi. Uma salva de palmas do Dr. Aê! Primeiro, obrigado, Paulão. Imagina, obrigado. Obrigado por estar aqui, bater papo com a gente, com a turma. Seu nome já foi muito pedido. Que bom que a gente conseguiu encaixar essa agenda. Já veio direto de uma consulta, estava no hospital, já estava rodando. Sempre na correria, meu amigo. Vida de médico assim, né, cara? Eu vou te falar, não é ruim, é agitada e é um agitado bom. Você se sente se realizando. Isso é muito interessante na profissão. Paulo, você gosta que chama você de doutor? Na verdade, eu gosto que chame pelo meu primeiro nome, cara. Aliás, é a relação que eu tenho com todos os meus pacientes, sempre Paulo. Paulo, né? Porque aproxima. E a relação do médico é uma relação de confiança, né? Claro, se a pessoa se sente melhor, chamar doutor, etc., eu respeito cada um. Mas, sabe, todos os meus pacientes têm meu telefone. Porque a gente lida com uma coisa que é detalhe. E se ele tem uma dor de barriga, se ele viajou, se ele bebeu, não sabe o que faz, e agora... Ele tem que ter a liberdade de me chamar no telefone. Você não chama o doutor no telefone, mas o Paulo você chama. Então, porra, deixa eu falar pro Paulo. Eu falo, ó, me chama de Paulo e a gente continua daí. E, cara, funciona, meu. Cria esse vínculo, né? Porque principalmente numa relação onde é uma confiança... Cara, o cara cuida da sua vida, literalmente. Ele cuida da sua vida. Então, esse vínculo é fundamental. Mas eu queria navegar um pouco na sua história. Por exemplo... você sempre soube que ia ser médico? Tem aquela coisinha desde criança, quando eu crescer eu quero ser médico. Você teve sempre essa parada ou não? Então, eu queria ser mecânico, motorista de caminhão ou médico. Né? Mas você para pra pensar, tem o mesmo fundamento, que é consertar coisas, né? Arrumar coisas, cuidar de coisas, né? Então, e o caminhão é assim, é você consertar as coisas funcionando, né? Você tá correndo com o negócio e se quebrar você para e pelo menos aquelas Scania 1113, clássico jacarezinho, era assim, né? E médico é mecânico de gente, né? A diferença é que você não desliga a pessoa para consertar ela. Primeiro médico da família, você ou não? Não, eu tive uma prima, porque infelizmente ela nos deixou, ela faleceu de câncer. Caramba. E ela era super jovem, ela não tinha 40 anos. Uau. E ela foi médica anestesista. E que curioso, né? Ela era médica anestesista da faculdade que eu estudei. Então, quando eu cheguei lá, Musi... né? E eu estava no 4º ano que eu passei pela anestesia a primeira vez, porque a gente passa várias vezes, né? Só que em níveis de complexidade diferentes. O chefe da anestesia falou, escuta aqui, você é parente da Cristina Musi? Eu falei, sou. Ela falou, poxa, é uma pena, eu sinto muito pela sua prima. Ela era uma grande médica, uma grande anestesista. E fazia coisa de, 3 anos que a gente tinha perdido ela. Então, por 3 anos eu não pego a minha prima sendo minha professora, cara. Caramba. Primeiro, que Deus o tenha. Amém. E sempre tem uma influência, né? Eu acho que o médico, geralmente, ele sempre tem uma influência, assim, de alguma coisa, algum caso que apareceu. Primeiro, você faz um trabalho ímpar. Eu te acompanho já há muito tempo, é muito legal, porque o médico, a gente sabe, cara, que é uma profissão onde já tem muito... Não vou falar, a palavra não é sugado, não, mas é que no bom sentido, mas já é muito exigido. Muito já exigido, mas você é um cara que, nas suas redes sociais se dá muito conteúdo, você ensina muito a turma, dá bem quando você faz as lives, e assim, e chove conteúdo mesmo, aquele cara que não guarda nada. Sem dó. Né? E chega ajudando as pessoas, dando dicas, dando toques, e de um jeito bem profundo, querendo educar, ensinar as pessoas. Querendo tocar as pessoas, na verdade. Isso. Né, cara? Mas vamos normalizar uma coisa, com as coisas que você fala, você ajuda muita gente a enxergar o caminho do sucesso, tá? E o que eu acredito? Eu acredito que primeiro a gente tem que dividir quem é a pessoa e qual é a formação dela. Mas o que é característica comum de qualquer pessoa, né, que tem sucesso naquilo que ela se formou? É porque ela se exerce plenamente naquilo lá. Né? Então, na verdade, o esforço ele é uma condição sine qua non. Né? É a pessoa que começa a vida para tirar 6,5 e passar de ano, é a pessoa que fala assim, cara, eu quero 10 porque eu sei que eu consigo. Né? E o que eu percebo? Né? Antes de estar aqui, eu te sigo no Instagram, né? Que honra, hein? Aí eu fui ver algumas coisas, né, de assuntos que são mais peculiares, assim, de coisas que me tocam. O que eu percebo? Eu percebo que tem uma característica muito comum, né? O que você fala para as pessoas é que o 10 é bom e o 10 é atingível e que você tem que buscar o 10, né?
E eu sou um cara um pouco mais duro. Eu falo assim, ó, não tem lugar para zero. Uhum. E ser médico e falar isso é complicado, porque normalmente o médico é o cara da fala mansa, que te dá a opção, que fala, olha, veja bem. Mas assim, para aquilo que são as coisas em relação a desempenho, não tem mais ou menos. É e verdade. outra, não tem segunda chance. O remendo Total. é sempre pior, Total. né? E aquilo que é o discurso nosso e que eu acho que é comum a todo profissional de sucesso é qualquer cara que se empenha numa coisa, ele se torna extremamente necessário, né? Então, na verdade, o que eu gostaria? Eu gostaria de criar um senso para as pessoas de necessidade. E de necessidade não de escutar fulano ou beltrano ou a mim, mas de duvidar. Porque o cara que duvida, ele vai atrás daquilo que é a verdade. E ele forma o pensamento dele. E hoje a gente está sujeito a uma série de narrativas. Ou a pessoa quer te vender um produto, ou ela quer te vender uma ideia, ou ela quer te vender ela mesma. Total. Porque pode ser que ela precise daquele afago no ego de aqui eu tenho 1000 likes, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho isso. E na verdade, todo esse empenho e todo esse resultado é o que eu olho e falo assim, poxa, isso não é um predicado da medicina, né? Falar, o médico é sugado. Não é, é que, assim, a pessoa morre se você fizer besteira, Isso. né? Se a pessoa tem dor, você não pode falar assim, não, me liga E depois. literalmente a palavra, né? Literalmente. Né? Então, estava no hospital, o paciente me chamou, não, porque eu tô com dor. Não, olha só, eu preciso sair agora porque eu tô atrasado. Não, você nunca se nega, né, com dor. Você já sentiu dor, você sabe como é que é. Você vai parar e falar, olha, me dá 5 minutos a sua dor, vamos, né? Não, você resolve aquilo. O que eu acho que a medicina me ensinou nesse sentido é que você não pode deixar uma situação sem que ela esteja resolvida. Uau. E mais, que quando uma solução ela não é possível do jeito que você gostaria, ainda resta uma coisa muito importante, que é o consolo, que é o abraço que você dá no seu paciente ou na sua família. Tô com você, né? Verdade. Então, para qualquer coisa na sua vida, faz para ser o melhor que você consegue, né? Não dá? Cara, então se perdoe por conta disso. E não transforme isso numa pedra que você vai carregar na sua mochila para o resto da sua existência. Porque senão essa pedra vai te impedir de pegar outra coisa que você poderia fazer muito bem, que você acaba não pegando. Né? Então, nesse sentido, a medicina ela é uma profissão que às vezes te chama para um pé no chão maior, né? Que te coloca num patamar de entender o que é prioridade, assim, só por conta disso. Mas não vejo nada de especial, além do que é especial para mim. Né? Para mim, como Paulo, é especial. Né? Eu não saberia fazer outra coisa. Eu venderia coco na rua, né? Mas não saberia fazer outra coisa, não. É legal quando a gente encontra o nosso al, né? Onde a nossa alma veste o nosso corpo, quando a gente tem tesão naquilo que a gente faz, é o santo grau, né, cara? A gente sentir aquele tesão, aquele frio na barriga, aquela coisa gostosa. E tem uma coisa muito peculiar, assim, peculiar pra mim, porque eu sou muito curioso, assim. Como que você entrou dentro do ecossistema fitness? Que é muito, assim, da sua personalidade, é muito de você. Eu não sei se você, por exemplo, sempre... Como que você se envolveu no mundo fitness, assim? Extremamente nada objetivo, né? Eu assisti Conan, né? E eu vi que aquele molequinho, se ele empurrasse a roda do destino o resto Do da Arnold Schwarzenegger, vida... aquele antigão. Cara, aquele filme, eu não sei se é de 1979 ou de 1980 e alguma coisa, é um negócio assim, né? E Conan, o que me chamou a atenção? Foi a primeira noção de esforço que eu tive. Bom, se eu empurrar a roda do destino, você lembra daquele começo, ele empurrando? Clássico molequinho. esse filme. Aí, clássico. de repente, o bicho tá gigante. Fala assim, cara, eu preciso de uma roda pra empurrar. Vou sair daqui, vou achar essa roda já. Olha o caminhão aí. Ali que foi o seu... Aquilo me chamou atenção em relação ao esforço. E aí, o que aconteceu? Eu morava em Marília, né, no interior, e a gente tinha... eu era sócio do Iara, clube de Marília, e ele tinha uma salinha de musculação, que era do lado da lavanderia do clube, assim, era um negócio fechado, Sim. feio. Tinha um leg press, uma mesa de rosca Scott, máquina estranha, umas coisas que você entrava e pegava um tétano, assim, em 5 minutos, sabe?
Mas eu achava legal aquilo, né? O que é muito diferente de hoje, né? A gente tem uma vida no fitness pré-mídia social e pós-mídia social. Quem treinava no pré-mídia social? Quem gostava de treinar. Quem treina no pós-mídia social? Quem gosta de treinar e quem quer tentar ficar famoso fazendo isso. Eu gosto de aparecer um pouquinho, né? E aí vem a pergunta que a gente sempre faz para as pessoas. Você quer ser um atleta ou você quer tentar ser famoso? São coisas diferentes. O que você gosta, de treinar ou de fama? E é isso que define, por exemplo, a capacidade de uma pessoa ter sucesso na construção de um físico dela. Porque eu estou sentado com você e isso que eu estou carregando aqui tem 30 anos de pancadaria, né? A pessoa olha para mim e ela fala assim, aconteceu comigo no consultório. Atendo um casal, né, de pessoas que são um pouquinho mais velhas que eu, mas tinha um filho de 15 anos na época, né? E esse moleque começou a tomar o whey protein da mãe. A mãe ficou fula da vida. Falou, achava que é bomba, lembra? Quando a mãe sua? achava que era bomba e proteína uns 20 anos atrás? Você vê como mudou. Sim. Né? 10 anos atrás, essa mãe, ela tava tomando whey protein achando que... Não, e ainda deu um esporro no moleque. Falou, você tá pensando que isso é Todd, moleque? Isso é caro. Vai se catar. E aí trouxeram o moleque no consultório. O moleque olhou pra mim assim, eu olhei pro moleque e falei, essa consulta vai ser difícil. E tava o pai e a mãe sentados no sofá atrás. E aí eu queria entender. Eu falei, filho, conta, o que você tá fazendo aqui? Aí a mãe falou, não, porque ele tá tomando meu whey protein, meu suplemento. Eu falei, porcaria esse moleque fazendo isso. Então bota ele pra fazer alguma coisa, né? Eu falei, tá, o que você quer? Aí ele, não, eu quero ficar forte, assim. Não precisa ficar tão grande. Eu quero ficar tipo igual você. Aí eu falei assim, tá, já começamos errado. Pensei, né? Eu falei, é mesmo, filho? E você quer pra quando isso? Aí, mês que vem, né? Era praticamente isso. Eu quero até novembro. Eu falei, pô, estamos em outubro. Lógico, em 2 meses, um moleque de 15 anos que pesa igual um graveto vai ficar com 100 e tantos quilos, né? Claro, na hora eu falei, Gus Fabra, né? Falei, deixa eu te explicar uma coisa, querido. Olha só. E assim, não é uma coisa que você ensina a gostar de treinar. É uma coisa que a pessoa percebe, né? Você já participou de alguma competição, alguma coisa assim? Competi em 2008, peguei 2º lugar no Mr. Santos. Cara, porque é super... Eu falo porque eu tenho alguns amigos, enfim, do meio, e o Mr. Santos é super tradicional dentro do fisiculturismo, É mais né? antigo que o Mr. Olímpia. Super tradicional o Mr. Santos. E sabe o que me encanta? Porque tem muita gente que achava que tem aquela dicotomia, né? Não consigo treinar por causa do meu trabalho, ou algo assim. Pô, tua profissão. Médico é uma das pessoas que mais, por exemplo, se não tá trabalhando, tá estudando, porque a renovação constante, a profissão pede essa atualização constante, até se a gente pega pra se formar um médico, porra. Cara, eu consigo trabalhar por causa do meu treino. Isso que eu queria chegar. Eu queria que você falasse como é que foi sempre pra você lidar com malabares que pra muitas pessoas era assim, puta, não dá, ou medicina ou eu cuido do cara, ou eu tenho um físico diferente da média. Você vê muitas pessoas às vezes colocarem no trabalho a desculpa de uma insucesso na saúde, né? Puta, Tem um Doc, clichê. não tô conseguindo porque, cara, tô trabalhando demais. Cara, eu tenho um clichê que é o que o pessoal costuma falar em relação a tempo, né? Mas que é verdade, né? Quem tem método tem sucesso, quem tem argumento tem fracasso. Boa. Então, é fato isso, né? O que era a minha vida? O que é meu descanso, né? Musculação é meu hobby, né? E eu tenho um entendimento assim. Não é porque é meu hobby que eu trato mal. Pelo contrário, se é meu hobby, se é o que eu faço para me exercer, eu trato bem. Por quê? Porque aquilo sou eu, né, numa situação de intimidade. Então, eu vou cuidar para que isso funcione. Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu gosto muito de filme, eu gosto muito de história. Então, eu gosto de coisas que me sensibilizem e que me mostrem situações, né, de preferência, situações verídicas, né? Por isso que eu gosto muito de documentário. Eu sou fã daquele seriado Band of Brothers, né? Servi o exército, amarradão, porque também tinha assistido aquilo. Então, né, eu gosto de coisas reais, assim. Né? Então, eu não gasto tempo assistindo novela. Né? Quando lê notícia, eu escolho as pessoas que eu vou ouvir a notícia, porque, cara, hoje você tem mais verdade inventada do que, na realidade, fatos sendo ditos. Né? Então,
Para mim isso é claro na mídia todo dia. Isso não é uma questão de polarização para este ou aquele lado, que é outra coisa ruim, né? Ou você é o diabo ou você é Deus. Não tem meio termo. Porra, como que a gente pode viver assim, né? Então, eu vou atrás daquilo que eu quero, eu vou atrás dos fatos. Então, eu tinha, entre aspas, eu tinha um tempo ocioso que eu precisava organizar. Você gosta de computador? Gosto. Você lembra antigamente quando a gente tinha que passar um negócio no HD que chamava desfragmentador? Nossa, isso aí é lá, ó. Isso é lá que, é lá PCXT 38640. 386. Era essa época. E o que é um desfragmentador? Ele é um programa que pega o HD, organiza toda a informação e coloca os blocos, os clusters de informação juntos para criar um espaço livre que seja sólido. O que vai fazer o seu HD ficar mais eficiente, rápido e ter mais espaço. Pois bem, o que eu sempre fiz com a minha vida? Eu sempre fui um cara ocupado nesse sentido, principalmente por causa da medicina. Você entra para estudar às 7 da manhã, você sai às 6, 7 da noite. Pelo menos assim, na minha época, eu acredito que nada tenha mudado. E que a partir do 5º ano, você começa a dar plantão, né? Para você entender como é que vai ser a pegada. Então, você não tem tempo de sobra. Só que o que existe? Existe fragmentação de coisas. Então, por exemplo, estava no ambulatório X, tinha intervalo... Eu tinha o meu livro comigo, precisava estudar alguma coisa, e aí eu entendi um dos grandes cats da medicina, que é quando você vai estudar também interessa. Estava no ambulatório de endócrino, tinha atendido o paciente com diabetes tipo 2. Esse paciente tem um diabetes diferente. Terminava de atender, ia ficar ocioso 20 minutos. Livro, diabetes tipo MOD 3. Olha, esse diabetes responde bem a tal droga, assim, assado. Cara, aquilo fixa mais, mas além de fixar mais, porque você está juntando a experiência com o conhecimento, com a informação, né? Ou seja, esse sentimento de empatia ao paciente, na verdade, é a cola da memória. Né? Eu estou lambendo o selo e colando, eu estou pegando a empatia para o paciente e estou pegando a informação. Isso vira conhecimento. Até então, no livro é informação, você não faz nada com isso. Né? Uma vez que você estudou e processou, isso vira conhecimento, principalmente quando você consegue usar, aí é conhecimento. Né? E eu comecei a fazer isso, então eu desfragmentava o meu tempo, ou seja, quando eu chegava em casa, eu tinha aquilo que eu precisava fazer feito. O que eu precisava agora? Eu precisava desligar um pouco. Nenhum carro, e aí eu adoro carro, e quem está acostumado a me acompanhar já colocou lá, carro check, porque eu sempre faço uma comparação com carro. É a vida do mecânico. Isso. É que no fundo, mas eu sou médico. A mecânica não saiu de dentro de mim. Não saiu dele, a mecânica. Tem uma Daqui a Scania. pouco vai ser um anúncio. Paulo Musi muda de profissão e vira mecânico. Para realizar sonhos de infância. Semana passada, um amigo meu, o Edu comprou uma Scania. Cara, eu liguei pra ele, eu vi o caminhão parado, falei, é seu? Ele falou, eu falei, me leva pra dar uma volta. Você gosta de caminhão também? Eu gosto de caminhão. Ele me levou pra eu dirigir a Scania dele. Eu saí, falei, nossa, animal. Tá lá no meu feed lá. Legal, cara, eu me senti no filme do Falcão, só tava faltando um campeonato de queda de braço, porque eu tava aqui na Scania, e aquilo pra dirigir é igual um carro, maravilhoso. E quando você começou, assim, ao meu olhar, tá? Qualquer coisa você me corrige. Você não saberia que ia ser um grande marco da sua personalidade, porque quando olha pra você profissional, um dos médicos mais procurados do Brasil, e é muito legal essa figura do médico, uma pessoa que valoriza, sabe, e assim, vive que prega, né? Porque é aquela coisa, não só na profissão de medicina, mas qualquer profissão, quando você não é a transformação que você vende. Ou quando você às vezes deixou de ser por um descuido, saca? Isso daí tem nome, chama coerência ética. Obrigado. Dentro da medicina é coerência ética. Ou dentro da vida, no geral, né? Aquilo ética. Você fazer o que você prega, coerência ética. Isso é interessante porque assim... Mas ajudou, assim, de uma maneira intuitiva. Você é um cara que sempre valoriza, por ser médico, valoriza a saúde. De verdade, eu não queria ser médico do esporte. Ah, não? Não. Sendo muito sincero, eu briguei com o meu professor, que é meu grande amigo, e a gente fala que a gente tem pais acadêmicos, né? Que são as pessoas que te orientam no processo de amadurecimento na sua profissão, né? E o Zé Carlos, né? Vulgo Zé Louco, porque a gente só se trata por apelido, né? Meu apelido na faculdade era Cintura, tem gente que até hoje não sabe meu nome. Por que Cintura? Então, para essas pessoas, meu nome é Paulo. Tá? A gente estudou 6 anos, fizemos mais 3 de residência, mas o meu nome é Paulo. Por que Cintura? Porque eu entrei na faculdade e aí o pessoal mais velho começou a falar assim, Carol, entrou um calouro lá que é fortinho, hein? Deve ser o Paulo Cintura, Paulo Cintura, Paulo Cintura. Eu lembro lá da escolinha do professor Raimundo. Aí um maluco virou pra mim e falou assim, calouro, como é que é o seu nome? Eu olhei pra ele e falei, é Paulo. Ele, você tá zoando.
Aí eu falei, não. Quá, quá, quá. Você não Aí, entendeu Aí nada. já era, colou. não, até meus professores me chamavam de cintura. Pô, doutor Cintura, ó, o plantão administrativo do hospital me chamava na sala do trauma de doutor Cintura. Doutor Cintura, compareça à sala de trauma. Cara, e pô, Pegou, né? e o paciente me chamava de cintura, eu falei, Deixa, vai. Teve foi. paciente que veio trocar receita e falou, não, me mandaram procurar um tal de doutor Cintura aqui, esse Paulo eu não conheço. Eu falei, meu, sou eu. Aí você tinha que explicar que, meu, focinho Sim. de porco não é tomada, tudo isso. Sim. E esse cara, né, o Zé Carlos, ele treinava comigo, Uhum. né? Então, e ele meio que Era o parça de dividia essa treino? coisa. De jiu-jitsu e de musculação. A gente treinava jiu-jitsu e musculação juntos, né? Que era o que também ele fazia para ele descarregar Sim. da coisa. Porque a gente carrega muito sentimento do hospital, sabe, cara? Eu tenho um custo que é a empatia, que é a principal ferramenta do médico. Dói em você, dói em mim. Então eu me preocupo com você. Por isso que eu vou fazer o meu melhor. Porque é como se eu estivesse fazendo por mim. Boa. Você Nossa, que é um animal. espelho daquilo que eu sou. Isso é empatia. É por isso que eu cuido de você. Né? Isso é a maior ferramenta do médico, na minha opinião humilde, tá bom? Só que Tá. isso tem um custo. Por quê? Porque medicina é arriscado, tá? Não existe segurança. Hoje as pessoas elas vêm numa medicina meio commodity. Não existe isso. Tudo tem risco. Todo medicamento ele tem um efeito bom e um efeito colateral. E o efeito colateral, em algum momento, pode matar. Então não tem segurança. Essa falsa noção de que medicina é super segura, que você pode fazer qualquer tratamento estético, isso não existe, Uhum. tá bom? Isso é uma falácia. E é um medo que eu tenho, é por isso que eu tenho curso para os meninos, Interligas, a gente tem 16 mil alunos de medicina de graduação que Uau. estão matriculados e eu dou aula para eles falando o que é o real. Então, você carrega esse peso com você. Você carrega das coisas que te desagradaram. Pô, não consegui tratar aquilo do jeito que eu gostaria, não consegui aliviar aquilo do jeito que eu gostaria, não consegui trazer um pouco menos de sofrimento para aquela pessoa do jeito que eu gostaria. Você vai carregando, e você vai carregando de 1, 2, 200 pacientes. Acumula, né? E você não esquece no mesmo dia. Você vai lembrar. Tem paciente que eu lembro até hoje. Da época que eu trabalhava 12 anos atrás no SUS, eu lembro. Eu sonho, eu penso. E o que é engraçado? A rede social hoje ela me permite, porque às vezes eu conto alguma coisa assim, né, e falo desse caso, o paciente lembra e me chama, é doutor Paulo, Alguém tô achou aqui, o cara, né? eu tô bem, obrigado. Não, o paciente, O paciente veio mesmo. e ele me chama. E cara, aquilo dá uma sensação boa no coração da gente, fala assim, pô, valeu a pena. Uhum. Você se fode, mas é bom. E aí tinha o treino. E eu queria fazer ortopedia para ser aqueles cirurgião de trauma que fica enfiado no hospital, só operando, e não sai para nada. Porque isso é menos dolorido, sabe, cara? Sim. Né? Você vira meio que um técnico, né? Médico. Né? Você fica bom em fazer uma cirurgia. Você fica... e é uma coisa manual. E posso te falar, é viciante. Você montou Lego quando você era criança? Você fez plastimodelismo? Eu gostava muito de montar, Lego, carrinho e tal. E você vira um mecânico das pessoas, né? Isso, exatamente. Né? A diferença é que sangra. Tipo, quebrou um né? amortecedor, vamos trocar o amortecedor. Tipo, quebrou Exatamente. Entendi. A diferença é que sangra, né? Mas você também consegue resolver isso. Mas, cara, é muito legal. Um dia no centro cirúrgico, te juro, você vai querer fazer medicina. É legal demais. Não tem quem não goste. Nossa, Né? tem um lance assim com... Com o quê? É o que ele falou, né? A prática. É legal, mas é o que você falou, tem sangue, é uma pessoa, tá vivo. É uma Esquece, na hora que você tá lá, a responsabilidade é tua, desliga. É isso que é o mais interessante. Sim. Você tem a noção necessária. Vou cortar essa história e vou te contar rapidinho. Meu irmão, ele quis fazer medicina logo depois. E eu me senti apavorado, por quê? Porque eu fazia medicina e eu só falava bem. Você vai falar mal de uma coisa que você gosta? Não. E aí eu falei assim, putz, induzi meu irmão a fazer esse negócio. Você tava tipo, com peso na consciência de falar assim, cara, só fala as coisas boas da medicina, eu não falei pra ele as buchas que tem Não, ali. pelo contrário, eu gosto até as buchas. As buchas me diverte, né? Porque a coisa legal é chata, eu quero saber Ó, da desgraça. isso aqui é um input bom pra galera, quando você aprende também A gostar dos pepinos. a gostar dos pepinos. Aí teria que faz parte do processo de alguma maneira aprender com eles e sambar com E eles. é assim que eu ensino os meus alunos a escolher a especialidade. Você tem que gostar da especialidade não porque é legal, você tem que gostar da especialidade pelo caso dos pepinos. Ah, você vai fazer uma prótese aorto-bifemoral na cirurgia vascular. Você vai trocar a aorta do cara da ilíaca até a aorta aqui em cima. Você abre o sujeito, parece um capô de carro. É pra cima e pra baixo, Nossa você tira Senhora. tudo que tem dentro e troca tudo. É muito legal fazer essa cirurgia.
Daqui a pouco a pessoa vai começar a ficar branca aqui, ó. Só que você vai fazer essa cirurgia 2 vezes no ano. Sim. Então você tem que gostar do beabá da cirurgia vascular, cara, que senão Sim. você não vai gostar disso. Do ortopedia, o beabá é trauma. Você não gosta de trauma? Cara, você não vai fazer ortopedia, né? O principal, aliás, o mais fabuloso da ortopedia é que você faz o diagnóstico no exame clínico. Quando você pede o exame, você pede para confirmar teu diagnóstico, não para saber o que o paciente tem. E qual é o tesão maior de você olhar e falar assim, puta, tava certo, haha. Cara, isso você se ri por dentro assim, você fala, eu sou foda. Esse isso que é seu legal. amigo te tirou da ortopedia e te jogou pro esporte, é isso? Não, ele sentou um dia comigo e falou assim, Paulo, você é um ótimo ortopedista, mas existem milhares de ótimos ortopedistas. Você é o único cara que eu conheço que fala de fisiologia do jeito que você fala. Eu não conheço ninguém no Brasil, no mundo, na televisão. Isso você é bom. Cara, aquilo lá... Tocou. né, mexeu comigo. E na primeira vez que o Zé falou isso pra mim, falou, pô, o Zé, ele acha que eu não sou um bom ortopedista. A primeira coisa que ele falou é, você é um bom médico, você é um bom ortopedista. Eu Ligou no apaguei isso. negativo, né? Exatamente. Quando ele falou mas, parece que você apagou o que tinha Exato. vindo antes. Apaguei. E assim, ele falou assim, mas você é o melhor cara que eu conheço pra falar de fisiologia. Eu nunca vi alguém falar isso pra você. E correlacionar a clínica e juntar as coisas, juntar as especialidades. Falar, ó, a ortopedia chega até aqui. Só que se você não pegar a ortopedia e entrar aqui com a fisiologia, a coisa não funciona, você não vai saber o que tá acontecendo. E aquilo me doeu. Eu falei, pô, então você não quer que eu seja ortopedista? Eu fiquei acho que 1 mês sem falar com o Zé. Aí a gente foi voltando a falar devagar, aí eu entendi o que ele queria dizer. Ele falou, cara, a gente precisa de alguém que fale das coisas que a gente acha chato, porque eu sou ortopedista e gosto de operar. Eu entendo que você gosta de operar, mas você gosta daquilo que eu acho chato. E eu preciso de alguém que me fale disso, porque eu não conheço outra pessoa. E assim, eu também não queria transformar aquilo que é o meu hobby no meu trabalho, porque eu tinha muito medo, Bruno, de começar a não gostar do meu hobby e encarar ele como trabalho também. São as coisas sagradas que a gente tem. Então aquilo meu é sagrado, é meu intervalo, é minha coisa íntima. Eu não quero ficar mostrando aquilo é meu. Né? Quando eu transformar em trabalho, aquilo muda o valor, vira uma obrigação. Nossa, coisa com uma lógica assim. E toda vez que até tem muita gente que tem esse lance que a palavra trabalho vem do latim trapalium, que é um instrumento de tortura. Muita Interessante, não sabia disso. Trabalho vem do latim trapalium, que é um instrumento de tortura, né? E a galera considera, muitas vezes, para algumas pessoas, trabalho um momento torturante. Quando você aprende a ter prazer naquilo, é revigorante. Você consegue fazer mais e desempenhar. E o que aconteceu a partir daí, né? Para você entender como foi essa migração, né? Eu encontrava as pessoas comigo na academia, e aí o sujeito, eu tô com uma dor assim, assim, assim. Eu falei, então, mas você tá com uma dor assim, assim, porque eu vi você fazendo teu exercício tá errado. Dá pra gente tratar isso, né? Mas assim, a gente precisa fazer um ajuste nisso. E você tinha essas duas visões? A visão do cara que pratica e do cara que sabe o que tá praticando? No final é a mesma coisa. Você não consegue separar. Eu não consigo, por exemplo, ir treinar sem pensar no que eu tô fazendo. Tanto que eu não gosto de treinar com ninguém. Quando uma pessoa fala, eu ia adorar treinar com você, eu falo, eu também, por isso que eu não treino com ninguém, eu treino comigo. Eu já encontrei o Paulo na academia, a gente já frequentou, eu já encontrei ele na academia, e várias vezes quando eu tava chegando na academia, você com o seu fone, a sua touca, ficando com a touca, o fone ali, focadaço, quieto. Porque eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo, eu preciso sentir o meu músculo contrair, E tem isso também, não tem? De você aumentar o seu índice de resultado também com o foco que você coloca na ação naquilo que você tá fazendo. Então, quantas pessoas estão lá de forma aleatória na academia puxando um peso e tá lá viajando a maionese? Não tá nem contraindo o que tem que fazer. Exato. A gente chama isso de sistemas de consistência de contração muscular. Né? Se você faz o alongamento completo, se você faz a contração que é de uma forma completa, se você chega no encurtamento máximo, se você faz a força final, que a gente chama, né, nossa, até esqueci o nome, tanto que a gente faz isso. Né? Tem uma forma de você fazer isso. E se você não estiver muito atento, você não faz. Às vezes até a música te atrapalha. Sabe o que me atrapalha isso aqui, ó? Não, isso esquece. Isso daí eu tiro de lado. A hora que eu tô na academia... O Caio é daqueles que toma uns peteleco na academia, que fica lá na série, aí continua no celular, você fala, porra, sai do aparelho, velho. Você se desliga. Como é que foi Vou te dar uma razão pra você fazer isso, tá? O exercício intenso, ele modifica a sua liberação de catecolamina
e isso faz com que você mude o que é a percepção de recompensa para o seu cérebro, tá? Se você treinar de forma intensa, você vai liberar adrenalina, noradrenalina e beta-endorfina. Você vai ter sensação de recompensa, você vai se sentir bem, você vai terminar o treino. Puta, legal. Pega aquele treino, Caio, que você teve que resolver 300 pepinos no telefone. Você fala, puta, por que eu vim treinar hoje? Essa porcaria desse treino. Exato. Essa sensação, o problema é você tem que estar em cima daquilo, né? E assim, eu não consigo estar com uma pessoa sem dar atenção para ela. Então, você quer que eu treine com você e veja você treinar? Fechado. Você quer treinar comigo? Não. Você quer me treinar? Fechado. Então, eu me submeto aos meus treinadores. Meus treinadores falam, ó, é para fazer isso, eu faço aquilo. Sim. Então, você deve ter me visto treinando com o Dragos, você deve ter me visto treinando com o Marcelo Donici. Sim. Né? E ali, assim, a gente não trocava uma palavra, por quê? Porque eu realmente, né, não é frescura, eu estava tentando fazer o que o cara me mandou. Se ele me mandou ficar em pé, fazendo força, assim, é aquilo que eu vou fazer, aquilo que ele está esperando de mim é o que ele acredita que vai servir como informação para modificar meu físico. Isso é muito sério. Né? Então, esse momento é um momento sagrado. Então, assim, deixa seu telefone. É melhor você treinar 30 minutos, que é um tempo rápido, focado, mas completamente imerso naquela situação. Por quê? Porque você vai ter tanto a resposta muscular quanto a resposta neurológica, que vai mudar até o jeito que você olha para o seu dia, do que você gastar 1 hora e meia, vendo isso, vendo aquilo. Até que no aeróbio, você colocar alguma coisa, é até bacana, tá? Mas assim, tenta colocar não uma coisa que te entretém, mas uma coisa que te reconstrói. Então, vai escutar um podcast, vai ver uma informação, vai ver um documentário. Se você colocar um negócio de, sei lá, um filme, uma série... Cara, você vai perder completamente a ligação onde você tá, aquilo vai... Porque você vai ter que entrar na história. E olha, e eu vou falar outras coisas também. O esporte, pra mim, sempre esteve presente na vida. E aí, eu sempre fui preconceituosa em relação à musculação, com aquela coisa de mulher, porque eu vou ficar forte. E a gente não tem noção do que é construir um raio de meio quilo de massa muscular. É verdade. Então, mulheres, fujam dessa. Ela me pediu em casamento. Aí falei, quer saber, eu preciso começar a cuidar. E fui treinar, fui fazer musculação. Antes era só esporte de quadra, sempre gostei dessas coisas. Gosto de luta bastante e tal. E eu vejo o quanto fazer musculação focada, porque, né, eu não tinha noção nenhuma, então comecei com acompanhamento e tudo mais. Então eu tô ali pra ser submetida ao que ele mandar. E eu não vou ficar com o celular, o cara querendo me falar o que eu tenho que fazer, eu ficar com o celular. Sim. E o que isso mudou, a minha percepção do meu corpo, de autoconhecimento, de conhecimento, de entender como o meu corpo funciona, de me escutar, de, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas não entendem o corpo, não sabem como o corpo funciona. E às vezes não é porque não tem conhecimento, que eu não tenho. Mas só de você estar ali presente, você sentir o que você está fazendo, você começa a se entender de um grau completamente diferente. Então, depois dali, tudo que eu fui fazer, executava num nível completamente melhor. Porque a presença de você estar ali executando, você começa a conhecer aquilo que você está fazendo. Você começa a sentir o seu corpo, você entende como o seu corpo funciona. Isso tem nome, isso chama estereognosia, né? E o profissional de educação física, ele chama isso de consciência corporal. Isso é uma inteligência, né? Eu vou fazer uma comparação que pode ter gente que acha engraçado, mas musculação para você ganhar músculo é mais parecida com balé do que com, sei lá, você jogar uma coisa. Porque assim? ele é necessário. Então, o que é o balé? O balé é o extremo controle do movimento do corpo humano. Total. Ele é tão preciso que ele fala de posição, de tempo, de situação no espaço, de quanto você consegue duas pessoas equilibrar aquilo. Então, quando você vai fazer musculação, Caio, o que você está fazendo? Você quer ganhar massa muscular. Obrigatoriamente, você tem que ter esse controle do seu corpo muito preciso. Por quê? Porque você está treinando bíceps, você não está treinando o corpo inteiro, senão fica aquele bíceps minhoca, que o pessoal fica fazendo isso daqui. Pô, pelo amor de Deus, isso não existe, isso não faz o menor sentido. Né? Então, até o aluno entender isso, o profissional de educação física, ele gasta, às vezes, meses e anos. O cara que você vê que tem um resultado precoce, ele é um cara que ele entendeu que tem que fazer isso. E como que é a situação mais simples? É você entender que o que você tá para fazer ali... Vou mostrar a foto minha. Não é realizar... Exatamente, né? E você tá ali para fazer uma coisa que é contraintuitiva, que é sentir o esforço. Pensa que toda vez que você está fazendo musculação, você foge da sensação do cansaço. Você foge do esforço.
É o contrário que você tem que fazer. Você tem que buscar o esforço, você tem que buscar o cansaço. O sujeito está fazendo bíceps aqui, ele está na 6ª repetição, ele tem que fazer 12. Ele cansou, o que ele faz? 7, 8, 9, 10, 11, acabou. Blum, solta o peso. Fiz. Músculo não sabe contar. O que ele tinha que fazer? Isso é muito boa. Com muita calma, 6, 7, descansar, 1, 2, 3, 8. Vai na mesma cadência. Exatamente. Faz o que a gente chama de rest pause, né? Dá 5, 10 segundos entre cada. Tenta, não consegue. Tenta, não consegue. Tenta e não faz nada. Falhou. Isso é musculação. Mas não é, e esse falhou, que chama falha, que bum, não vai mais. Mas aí ele foi bem sucedido, porque ele encontrou. É como se ele tivesse encontrado aquele limiar de transformação dele. Exatamente. Cara, eu achei essa analogia animal, cara, porque eu vou pegando com tudo e tento exportar para vários campos, né? A busca do esforço. Porque quando você foge de alguma coisa, aquele limite, ali você perdeu. Então era como aquela coisa, você tava tão próximo, cara, de buscar o esforço, né? E a pessoa quer fazer o quê? Quantas vezes eu já vi na academia, o sujeito aqui, 16, 17, era 15. O que você tá fazendo aqui, brother? Pelo amor de Deus, né? E como foi pra você acompanhar, principalmente esse último ano, sabe, a sua visão como médico e também como um cara que, enfim, você performa, cara, da alta performance. Como que foi, assim, pra você acompanhar a turma? Como é que foi dentro do ecossistema da saúde? Aí a gente tinha duas coisas, né? Primeiro, você falar a verdade. E segundo, como essa verdade deveria ser dita. Esse é o problema. A maioria das pessoas queria acreditar numa situação, tanto para um lado quanto para o outro. Mas ninguém queria sentar e falar, é isto aqui. E o que eu acho que foi o problema, Caio? Toda vez que você tira o assunto do escopo da profissão que cuida dele, você está fazendo uma tolice, você está sendo leigo. Sim. Tá? Você cortou o braço, você não vai pedir para o engenheiro te suturar. Você está com problema de coração, você não vai sentar com o chefe que seja o Alex Atala, o chefe do Dom, para falar assim, olha, eu estou com um problema do coração e me salva. Né? Então, por que raio você vai discutir doença com não médico? Desculpa a sinceridade, mas toda vez que você tirou o discurso do médico, cara, o médico ele já tem dificuldade para identificar aquilo. Por quê? Porque o médico ele lida com o princípio da incerteza. E as pessoas leigas, elas olham as coisas como se certeza fosse. Ela pega um artigo científico, que muitas vezes, muitas pessoas nunca leram nenhum. Total. Tá? E ler artigo científico, você tem que saber ler o artigo. Por onde você começa um artigo científico? Você começa pela metodologia, para ver se aquilo é real. Vou te dar um exemplo. Eu não gosto de barco. Eu resolvo fazer uma propaganda contra barco. E aí eu falo assim, vamos testar se o barco ele é um bom método de transporte. E aí eu chego na conclusão, barco realmente é uma porcaria do método de transporte. O sujeito que não sabe ler artigo científico, ele fala, olha, tem um artigo aqui falando que barco é um método de transporte ruim. O cara que é safo, ele faz o quê? Pera lá, deixa eu ver essa metodologia que o Paulo usou. Tá aqui. Então, o Paulo falou o seguinte, ele colocou um barco no meio do asfalto, ligou o barco e o barco não se mexeu. Por isso ele disse que o barco é um meio ruim de transporte, mas é evidente que no asfalto ele não vai usar. Eu fiz uma coisa fadada a ter fracasso. Logo, eu não fiz um artigo científico para descobrir a verdade. Eu fiz um artigo científico para provar uma tese. E esse que é o problema da ciência hoje. Existe desonestidade acadêmica. Existe desonestidade científica. E quando você diz desonestidade é porque não tem um método claro? Não, é porque é um estelionato, Caio. Entendi. É um estelionato. É gente querendo enganar outras pessoas porque usaram uma metodologia viciada, não para descobrir a verdade, mas para provar uma narrativa. E por que eu te falo isso? Eu comecei a publicar artigo no 2º ano da faculdade, quando eu trabalhava na nutrição e metabolismo da Escola Paulista de Medicina. O meu orientador era o professor Fábio Ancona Lopes, que na época, se não me engano, ele é presidente da Sociedade Paulista de Pediatria. Pois bem, e aí sentado com ele, o meu trabalho era sobre obesidade infantil. E o que era o meu trabalho? Eu não cuidava da criança obesa,
Eu cuidava dos pais. Por quê? Claro. A criança não vai no mercado, a criança não ganha dinheiro, a criança não escolhe, a criança come o que tem em casa. Exato. Então ela tá herdando de quem? Então vamos tratar o pai e aí a gente faz coisas, porque não adianta nada você Forte mandar... essa, hein? Mas é a mais pura verdade. E é uma coisa clara, né? Porque, sabe, aí depois tem até aquela coisa que é a falta de noção da pessoa. Porque aí ela põe o filho pra comer, sei lá, arroz integral e tá comendo um bife à parmegiana na frente dele. Porra, Caio. Pizza na frente do moleque e manda ele tomar sopa. Pizza é só de sexta, nem vem. E tem pai que fazia isso. Pô, tinha pai que sentava com o filho de 7 anos, 8 anos e rachava uma pizza e os dois matavam uma pizza. Você acha que tamanho que tava esse moleque? Tá, então isso é um absurdo. Então, meu trabalho era isso. Em um determinado momento, o que começou a acontecer? Algumas variáveis começaram a fugir do controle. E eu sentei com o professor e falei, professor Fábio, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, eu acho que a gente não vai conseguir mostrar isso. Ele falou, Paulo, você nunca pode ter medo do resultado de um trabalho científico. Se ele tem uma metodologia boa, não existe mau resultado, existe resultado. Quando a gente olha para o conhecimento, só tem 2 situações possíveis. Ou você quer estudar a verdade, ou você quer criar uma verdade sua. Uau. Fique com o primeiro. Forte Cara, essa também. ali eu entendi. Falei, cara, estudar não é você saber o que você quer, é você saber o que é. E hoje, o que você vê? Por que eu te falo que tem estelionato científico? Porque é só você olhar a quantidade de artigo retratado. Pega, escreve no Google, retratação de artigos científicos. Você vai ver uma pancada de artigo que foi retratado, ou seja, foi retirado porque o artigo está errado. Porque a pessoa falou coisa errada. Não é que é coisa errada sem querer só. É coisa errada proposital. Em 2016, teve um caso absurdo de um cara que queria falar sobre dieta cetogênica e desempenho esportivo. Ele colocou a metodologia e colocou lá. E esse artigo foi publicado no New England Journal of Medicine, que é o periódico mais famoso da Terra, né, em relação a isso. Pois bem, famoso, aí um monte de gente usou esse artigo como base para escrever o próprio artigo. Isso é referência. Aí tem aquela coisa, quando uma mentira é dita 1000 vezes, se torna uma verdade. Perfeito. Ele começou a ser utilizado como base. E aí um sujeito chamado Asker Jenkendrup, ele olhou e falou, pera lá, meu amigo, você está comparando laranja com banana aqui. E aí ele publicou um artigo, ele mandou um pedido de retratação, falou, pera lá, você está pegando o indivíduo que você está pondo em dieta cetogênica e você está colocando ele para treinar 2 horas. E você está pegando um indivíduo que não estava em dieta cetogênica e está pondo para treinar 15 minutos. Você não está comparando nada com nada. E ele pegou um dos maiores estelionatos na área de nutrição, que foi a tentativa de passar que a dieta cetogênica era extremamente melhor, né? E que quando o sujeito tivesse cetoadaptado, ele teria melhora da saúde, do desempenho, etc. Que a gente Cetogênica, sabe grosso que não modo, é é verdade. baseado em gorduras? Gordura. Que você não come carboidrato e você Gordura e usa proteína. o que é proteína e gordura para Paulo, tirar qual sua que são, energia. ainda mais, quais que são essas falácias que são muito comuns, assim? Você fala, puta, essa é clássica. Daquelas, às vezes, daquelas daquela mentira contada 1000 vezes, que se torna uma verdade de maneira popular, assim, né? Não às vezes, sabe aquelas coisas populares, por exemplo, tem muita gente, não coma carboidrato depois das 6 horas da tarde. Existe sei lá, eu joguei uma aqui, tem muita gente que acredita nesse mito, não sei. Quais vocês são clássicos que a galera que tá aqui, a galera vai geralmente, puta, não acredito que essa... Cara, tem uma série de falácias, assim, né? Primeiro, né, você quer começar de nutrição ou você quer começar de treinamento? Do que você quiser. Tá bom, vamos começar com o que é mais recente, né? Primeira falácia, você só consegue ficar musculoso se você trabalhar com muito peso. Mentira. Quando você trabalha com muito peso, você está fazendo treino de força. O treino de força pode te dar o resultado de ficar musculoso, mas não necessariamente isso irá acontecer. Prova dessa tese. Se você olhar levantamento de peso das equipes olímpicas, você não vai achar ninguém musculoso. Você vai achar dos caras pesados uns gordões e dos caras pequenos, uns caras bem pequenininhos, mirradinhos. Por quê? Porque força é uma capacidade neurológica, não só muscular. Uau. Para você ficar musculoso, você precisa de um trabalho para ficar musculoso. Isso envolve o treino de força? Sim, mas ele não é o principal ingrediente disso. O que pode acontecer é que algumas pessoas precisam de mais força do que outros, porque elas não têm tanta força assim. Então, durante um tempo, ela necessita de um trabalho específico disso. Mas entenda, durante um tempo. Treinamento, ele é uma visão dinâmica do indivíduo, Caio. Então, o que você tem que saber?
As pessoas elas olham as outras como se fossem fotos. Não, as pessoas são filmes. Quando você criou uma solução, você automaticamente vai criar um problema. Por quê? Porque quando essa solução ela tivesse concretizado, qual será a próxima situação que aparecerá? E é isso que a gente faz no consultório. A gente joga xadrez. Eu não estou interessado, a pessoa senta aqui na minha frente, olha, eu gostaria de emagrecer, ou então eu gostaria de ganhar massa muscular. Eu não estou preocupado com o que ela vai fazer hoje. Eu estou preocupado com o que ela vai estar fazendo daqui a 15, 20 dias, depois que ela trocou aquele material dela 7, 8 vezes. É um xadrez. É assim que funciona. Vamos falar de nutrição? Dieta cetogênica, ela faz bem para a saúde. Mentira! Dieta cetogênica ela é estudada na medicina para você tratar problemas neurológicos. Então, se você baixar aonde ela faz bem, paciente que tem alteração psiquiátrica, paciente que tem alteração neurológica. Por quê? Porque você diminui o limiar de disparo do funcionamento do neurônio e você consegue controlar. E isso assim, desde epilepsia até transtorno bipolar. Diminui essa sensação. Tanto que se você fizer um exercício, por exemplo, se você estiver num dia muito ansioso, muito nervoso, tá? Você cortar o carboidrato desse dia e ficar com baixo nível de energia, de absorção rápida, o que você vai sentir? É como se você acalmasse. Entendi, vai. Vamos fazer o contrário? Você já escutou a frase sugar high? Sim, meus filhos toda hora. Dá uma coca normal pro moleque, você vai ver ele dando estrela no meio da sala. Né, cara? O Theo é impressionante, né? Quando come um chocolatezinho, não. E vai dar 15 minutos, o moleque já tá... Sim. Não fala comigo, né? Uhum. Então, isso são fatos. O pessoal que faz cetogênica... Cara, você não pode usar ciência como religião. Tá? Ciência é ciência, religião é religião. A religião é importante porque ela te fala de um código moral. É isso que religião é. O pessoal quer buscar tanto verdade na religião quanto destino na ciência, está errado. Você olha o código moral em uma coisa, você olha a verdade em outra. E você tem que saber que a ciência é um conjunto de verdades transitórias. Diz o ditado que o bom professor sabe que dali 2 anos ou 4, 50% que ele está ensinando irá mudar. O ótimo professor sabe quais 50% mudarão. Uau! Então, né, a gente olha sempre por esse lado. Então, o pessoal aí que gosta de fazer cetogênica, que acha o máximo, cara, você tá feliz? Faz, não tem problema. Agora, cuidado. Quando você influi outras pessoas a fazerem uma coisa que só é boa para você, usando a sua experiência, existe uma coisa que chama viés da recomendação. Sim. Que é o quê? Só vai funcionar com 20 a 30% das pessoas que você recomendar. E qual é o risco da dieta cetogênica, Caio? É você desenvolver um tipo de hipotiroidismo causado pela carência nutricional. Então, nutrição é sério, nutrição é ciência, nutrição é uma formação. A pessoa estuda 4 anos, não é para ficar falando pra você comer batata doce, tomar whey protein e fazer post bonitinho. Ela estuda bioquímica, ela estuda anatomia, ela estuda fisiologia. Por quê? Porque, cara, se você comer mal, você morre. A diferença é que você morre dali 10 anos, 20 anos... E você morre mal, porque você morre de doença crônico-degenerativa. Se você come bem, você vai morrer também, ninguém é infinito. Agora, pelo menos você vai viver bem durante muito tempo, que é o que se espera, né? E esse é um erro de quem duplica isso e de também quem vai atrás desse tipo de informação. Então, eu vi um influencer postando que tá fazendo dieta tal, eu vou fazer igual porque eu gosto do físico dele. Você vai ficar louco com isso, né, cara? O que as pessoas mais me mandam, Fabi, compartilha sua dieta. Eu falo, gente, vocês estão doidos. Se eu dar o tanto de carboidrato que eu como pra vocês vão ficar tudo gordo. Aí depois vem brigar comigo. Mas por que isso funciona? Porque Fabi, eu faço 3 treinos por dia. Não. Meu metabolismo é diferente. Falei, você tem que buscar alguma coisa que é personalizada. Mas olha, eu acho interessante você como pessoa, você se colocar como exemplo. Por quê? Porque hoje a gente vive numa carbofobia, né? E essa carbofobia ela é ruim, porque o carboidrato é extremamente necessário para a gente sobreviver, né? Sobreviver e performar. Tá? Sim. Essas coisas são importantes. O que é o problema dos influencers? Né? A informação que eles vendem, ela é paga. Então, sabe, existe uma falta é a história da coerência ética. Mas você faz isso, né? E outra, ninguém usa mídia social para falar de si.
usa a mídia social para fazer uma propaganda de si. Ai, olha como eu sou foda. Olha minha foto na Turquia andando de balão. Tá, eu quero ver você mandar uma foto de você lá na Zona Sul, pegando o busão do lado do metrô. Quero ver tua micosinha aí, quero ver tua micose aí. Exato. Vamos ver. Ah, eu vou mostrar o meu bíceps aqui. Deixa eu ver essa unha ruim que você tem do pé e que tá quase caindo. A minha tá ruim, gente. Vamos lá. E assim, a minha mídia social, nesse sentido, qual é a minha opção? A minha opção, pelo menos momentânea, né? A gente tem tanta notícia ruim que eu preciso te dar uma notícia boa, pelo amor de Pode Deus. comer carboidrato, pô. Sabe? Existe notícia boa, tá? Por mais que ninguém esteja dando, existe. E mesmo quando a gente tem uma situação que é caótica, né? Existe alguma coisa de bom. Hoje eu fiz um post porque a gente está passando de um estágio, né, de tratamento da minha mãe. Minha mãe, a gente diagnosticou um câncer nela no final do ano passado. Caramba. E aquilo caiu que nem uma bomba, porque, sabe, é uma doença estigmatizada, né? Minha mãe já é uma senhorinha, ela não morava comigo, ela morava em Marília, porque sempre foi a escolha dela ficar na cidade, ter a autonomia dela. E eu e a Roberta, minha esposa, a gente mudou a vida para trazer minha mãe para cuidar, e a gente terminou a quimioterapia dela. E a gente agora vai fazer a radioterapia. Venceu? Né? Estamos vencendo por quê? Porque falta esses estágios finais. Vai dar, se Deus quiser vai dar. E você veja uma coisa, que aí é a história do perigo, né? Por conta do Covid e de todo mundo achar que só existia isso de doença, o que aconteceu? Ela começou a ter um sangramento, e aí ela for marcar a consulta. Não, os médicos só estão atendendo COVID agora. Aí foi marcar de novo. Não, mas olha só, não estão fazendo exame por causa do risco do COVID, então não dá para marcar. Minha mãe ficou sangrando 8 meses. Fabi, mulher sangrando com 65 anos é câncer, tá bom? Então tem que tirar isso da frente. Só que o pessoal tava tudo apavorado. Medicina não acabou, não virou só isso. Na hora, mãe, vem para São Paulo agora. Liguei para a médica dela, a doutora Carla Delácio, que é um amor de pessoa, né? Ela é a mãe dela. Carlinha, minha mãe tá assim, assim, assim. Paulo, amanhã ela tá fazendo uma colposcopia com a melhor médica colposcopista do Brasil, tá? Levei ela no autodiagnóstico, no outro dia fez o exame. 2 dias depois, ela já estava com histologia pronta, sabia que câncer que era, que celularidade. 1 semana depois, o João, marido da Carla, estava operando ela com um robô, né? E tirou tudo que tinha, né? Tirou desde dos anexos, útero, ovário, que estava doente, até os linfonodos, né? E no dia 2 de novembro, a minha mãe teve alta do hospital, 1 dia depois de cirurgia, porque foi tudo da melhor qualidade. Ela operou no melhor hospital, operou no Moriá, tudo pago. A gente teve que pagar tudo, como é que fala? Privado, particular. Porque o plano dela era um plano de Marília, né, e não cobria, né? Não tem problema. A Roberta falou assim, a gente, se tiver que vender a casa, a gente vai salvar a tua mãe. Fizemos no Moriá, usou robô, caramba, 4. Cara, 10 dias depois minha mãe estava curada e operada. Caramba. Levei ela no melhor onco que a Carlinha conhecia, que por um acaso tinha sido meu preceptor de clínica médica. Eu olhei para a cara dele e falei, Fábio, Paulinho, quer dizer, cintura, né? Minha mãe, eu falei, vamos cuidar dela, né? Programou toda a quimioterapia, fez a quimioterapia. Agora, Caio, imagina quem não tem um filho médico que tem condição de fazer isso. Cara, quanta gente morreu por causa de pânico? Medo mata, cara. Então, se eu puder minar o medo, eu vou. Total. Eu vou pegar todo dia o que é a minha rede social, eu vou postar uma notícia boa pra você sorrir, pra você se emocionar, pra você olhar pro lado, pra você dar um abraço no seu pai, na sua mãe, e assim, pra você entender que a vida, além de continuar, ela espalha, e tem coisa boa em coisa ruim. Caramba, cara. Então tá lá, sabe, eu tô dando um beijo na testa da minha mãe e falar, ó, ganhamos a primeira parte. Caramba. E aí, sabe, vocês podem ganhar também, né? Sempre vai ter desgraça na vida. A gente pode viver com esse saco de desgraça carregando. A gente pode olhar pra frente e falar assim, puta, tem mais coisa boa aí. E assim, é isso que vai definir a percepção de satisfação que você tem. Você vai viver em busca de lembrar a tristeza ou você vai viver em busca de conquistar a sua felicidade? Isso faz diferença. E é isso que a gente tem que pensar. E a minha rede social é isso.
E eu entendo que eu falo de uma coisa muito pequena de valor humano, que é se você está feliz com a sua gordura, se você está feliz com o seu músculo, mas eu entendo que tem gente que se importa com isso. Você se importa com isso? Então eu me importo com você. Vamos sentar aqui. Eu tenho 20 minutos que eu vou fazer meu aeróbio pós-exercício, mas eu sei que você nunca vai passar numa consulta comigo porque você mora longe pra caramba, ou então porque a minha consulta é cara e talvez não seja acessível para você, ou porque talvez você só tá vendo curiosamente o que esse cara esquisito aí tá falando. Mas tudo bem, eu divido esse tempo com você e eu converso isso. E isso virou a live do Banho Não Tem Calendário, né? Que eu sento e fico conversando com o pessoal. Eu pego uma pergunta, esmiuço até o final, como se fosse um paciente meu fazendo uma pergunta para mim no consultório. Você coloca milhares de pessoas na sua frente, como se fosse no teu consultório. Eu coloco sentado comigo e falo, você quer falar disso? Vamos falar disso. E eu fiquei surpreso, porque, cara, eu falo de coisa chata, cara. Eu falo de medicina, né? Eu falo de fisiologia. Eu dou notícia ruim, tipo, você tá querendo ficar sem comer à noite para emagrecer? Você não vai longe. Tá bom? Presta atenção. Ou então, você vai encher a cara de bola porque você acha que isso vai te deixar musculoso? Você também não vai longe, isso aí não vai dar certo. Cara, quem em sã consciência faz uma live pra te falar que aquilo que você quer fazer não vai funcionar? E, no entanto, cara, tem 1.800... Só alguém que se preocupa, de verdade. E é pouca gente. Pouca gente. Só que eu me surpreendi, porque eu achei que assim, cara... Eu vou falar dessas coisas do meu jeito, vai ter 10 pessoas, 6 assistindo a live, sem contar minha mãe, né? Vai ter minha mãe mais 5, né? E assim, talvez a Roberta entre pra ver se eu não tô falando alguma anarquia. Alguma groselha. Ou pra deixar um coraçãozinho. Hoje, 1.800, 2.000 pessoas, que você fala, mas é pouco ainda. Tá, mas, cara... 2.000 pessoas querendo ouvir aquilo que não quer ouvir, sabe? Aquilo que é chato, né? Porque o que eu aprendi? Eu aprendi 2 coisas importantes também com a medicina, cara. Em primeiro lugar, você tem que ajudar quem quer ser ajudado. Então você tem que ter uma lista de prioridade. Primeiro, não é ajudar quem precisa, infelizmente, porque tem muita gente que precisa que não quer ser ajudado. Uhum. Então é ajudar quem quer ajuda. Segundo, ajudar quem precisa, porque isso é uma obrigação moral que a gente tem, né? E aí, ajudar quem pode arcar com aquele custo daquilo que você está fazendo. Então, a gente tem prioridades para fazer isso. E a segunda coisa, na verdade, é que todo mundo só ficará plenamente satisfeito não fazendo aquilo que é certo, mas fazendo aquilo que quer fazer com a perspectiva de achar que aquilo está certo. Então, muitas vezes, o meu difícil não é falar para o meu paciente ou para um carinha da internet o que é certo, mas é achar o que é o ponto de inflexão dele, que ele não quer fazer aquilo porque ele não acha que aquilo vai funcionar. Uhum. Isso é mais do que convencimento, isso é esclarecimento. Olha... Toma aqui essa informação, não tô te cobrando nada por isso. Eu quero teu bem. A cura da ignorância é o conhecimento, né? Só que tem que ter uma forma de transmissão. E isso é o que a gente estuda em didática, é o que a gente estuda, né? Para dar aula, eu dou curso, eu uso storytelling, né? Sim. Eu conto uma história. Que o melhor jeito de colocar o ensinamento é ali dentro, né? Porque aquilo encaixa e a pessoa cria aquilo na mente dela, ela fala, vou sair por aqui. Então ela sabe de onde vem, de onde vai, para onde vai, como que a coisa funciona. E isso me chama a atenção que a gente precisa ter didática para tudo. A gente precisa ter didática com o nosso filho, com o nosso funcionário, com o nosso paciente. Sim. Você precisa ter didática com a pessoa que você conversa lá na mídia social, porque muito provavelmente essa pessoa seria seu amigo se você estivesse com ela no dia a dia. Aí você pegou um gancho, a gente ensina muita turma a vender, a gente fala muito de vendas, que é um dos do meu DNA. E tem uma falácia em vendas, Paulão, que é produto bom se vende sozinho. Isso é uma mentira. Imagino. Produto bom. E é uma falácia uma frase tão gostosa de ouvir, produto bom se vende sozinho, que às vezes as pessoas transferem toda a responsabilidade que é sua pro teu produto ou pro teu serviço. É verdade. Teu produto não tem boca, o teu serviço não tem boca, ele precisa de você. Então, o que tá mais lotado no cemitério, o cemitério que eu falo das pessoas que não conseguiram conquistar esse objetivo, é de gente com ótimos serviços, cara. É gente com ótimo produto. Qual você acha que foi o seu diferencial? Foda. Porque você é foda, velho. Não é assim falsa modéstia, você é foda. Aqui é podcast, aqui tá tudo bem. É legalizado essa palavra, aqui é podcast. O que você acha que foi o seu diferencial? Porque você também deve conhecer, às vezes no seu segmento ou em outro segmento, sempre tem alguém, às vezes,
um amigo próximo, alguém que a gente conhece, um familiar, ou em qualquer coisa que você fala assim, cara, ele é bom, mas o que te fez e você trazer pra turma e além, assim, sabe? Eu vou tentar desenhar isso da melhor forma que eu enxergo possível. Primeira coisa, né? Porque o médico tem que ser um bom vendedor, não tem que ser também, velho? Eu vou te explicar como eu descobri isso, mas aí eu tenho que te falar... Pode falar que sim. Ai, mas eu quero justificar isso pra você daquilo que a gente tem na medicina, tá? Porque isso é muito importante, né? A medicina não é um commodity, que nem eu falei pra você. Total. Então, em primeiro lugar, foda minha mãe, eu sou fodinha. E meu pai é fodão. Gostei. Mas meu primeiro diferencial chama Roberta Carbonari. Ela é uma pessoa que o dia que vocês sentarem aqui, aí vocês vão fazer um podcast de 300 horas, hein? Legal, com certeza. E ela me fala uma coisa importante, né? Porque teve uma época que muitos médicos falavam assim, esse Paulo Nunes é um marqueteiro. E isso, cara, me doía, porque eu não vendia nada, eu informava as pessoas que não podiam passar comigo porque não tinha oportunidade ou condição ou espaço ou qualquer outra coisa assim, elas pelo menos deixavam de fazer uma cagada pra fazer uma coisa certa. E o desgraçado que falava isso não fazia porra nenhuma. Justo. E aí ela virou pra mim e falou assim, por que você tá bravo te chamando de marqueteiro? Isso é um elogio. Eu acho elogio total. Ela virou pra mim e falou assim, Paulo, marketing não é um xingamento, o marketing é fundamental. O marketing fez a igreja católica, o marketing fez a igreja muçulmana, o marketing fez todas as religiões, o marketing fez a gente entender que a gente precisasse de um governo, o marketing fez a gente entender que a gente precisasse viver em sociedade. É o marketing, a forma que você se apresenta. E você vender uma coisa não é pecado, Paulo. Não é assim. Então a primeira coisa... chama Roberta Carbonari. Segunda coisa, são 3 coisas que eu vi o Mário Sérgio Cortella falando, né? Um beijo pro professor Mário. Beijo pro professor Mário, né? Ele, o Leandro Carnal, tem muitas coisas que eu olho pontualmente que eu falo, puta, isso tinha que ensinar na faculdade de medicina, né? Então, o que eu fiz? Né? De uma forma muito humilde, né? Porque eu não tive o Mauro Sérgio Cortella para me falar isso. Sim. E né? muita coisa por tentativa e erro também, testando, validando, descobrindo. Eu sempre dividi o conhecimento que eu tinha, desde aluno de medicina. Então eu tinha um blog que chamava Performance com Saúde. Depois eu tive um Orkut. Depois eu tive Facebook. Depois o Instagram. Né? E hoje eu tenho o Twitter, mas o Twitter eu só faço para arrumar rola, não faço para nada sério. Né? Se você for me ver no Twitter, eu sempre mando uma pergunta para criar uma encrenca nervosa. Assim. Que é a rede social do questionamento, né? De você indagar, questionar, provocar as pessoas a pensarem, né? Eu fiz umas perguntas... Maria, não pode nem falar as coisas que eu pergunto no Twitter, porque eu falo umas coisas terríveis, cara. Então você vem gerando valor já há muito tempo. E esse negócio, sim, a gente tá falando de eu estar na faculdade 2002, 2001, né? Eu escrevo nesse blog. E o que eu vi o Cortella falando? Que uma das características de você buscar o sucesso é você ter generosidade mental. Divida o que você sabe. Sim. Segunda coisa, é o que você falou, coerência ética. Haja da forma que você recomenda para as pessoas. E aí vem a terceira coisa, que aí eu vou te contar o que é estratégia, que se chama humildade intelectual. Eu sempre aprendo com qualquer pessoa que eu posso. E eu sempre elevo e relembro dessas pessoas. Eu não me levanto, Caio. Eu levanto outras pessoas. E elas, para subirem, me levam junto. Uau. É isso que é o pulo do gato. A gente tem hoje uma característica mesquinha das pessoas que elas gastam tempo falando mal umas das outras. Criando problema, sabe? Mesmo criando problema para vender solução. Gente, isso não atrai ninguém, isso é feio. Procura gente boa para você se associar, para você aprender, para você crescer. Fala bem dessas pessoas, fala o que você aprendeu. É mais importante você ter essa humildade intelectual do que você ter, por exemplo, generosidade mental, porque tá cheio de gente querendo falar do que não entende e falando abobrinha, quando podia estar falando de gente que entende muito, mas não tem espaço, e não tá. Então, sabe, meus amigos que são médicos, meus professores, as pessoas que eu dei aula, você sabe o que eu falo para meus alunos no Interligas? Para 16 mil moleques, eu falo,
Vocês têm a obrigação, não é de chegar onde eu tô, é de me passar. É verdade. Vocês têm que entender que a via do progresso, ela é uma via de superação. Eu trabalhei tudo isso para vocês não terem que começar do zero, para vocês começarem de mim. Eu sou o degrau, cara. Então, se você com a sua idade, que eu tenho hoje, né, quando você tiver a minha idade, você não for 10 vezes melhor do que eu, não é mal para você. Mas eu vou sentir que eu falhei. Uhum. Então, por favor, me supere. Vai para um lugar que eu tenha que assistir a sua aula e prestando atenção. Agora, do mesmo jeito, eu lembro dos meus professores. Por quê? Pode ser que algumas coisas eu tenha estudado mais profundamente que eles. Uhum. Só que são pessoas extremamente generosas, Caio. E com certeza, eu nunca vou conseguir superar eles como pessoas. Sim. Então eles são, pra mim, gigantes, cara. Que, de repente, cara, eu me vi andando ombro a ombro. A importância de ter mentores, né, cara? E assim, aquilo pesa e te traz uma responsabilidade boa, porque você olha não só para aquilo que você tem, mas você olha porque você construiu. Isso é uma coisa muito maior. Sabe? Aquilo que é o patrimônio intelectual que ninguém te tira. Uhum. Sabe? O americano ele tem uma forma bonita de falar isso, né? O que você se formou, né? A faculdade que você fez. Sua alma mater, ele chama. Né? Sua primeira alma. E por quê? Porque a tua formação ninguém rouba. Ninguém suja, ninguém... Nada, aquilo é seu, cara. Aquilo é a sua alma. Aquilo é quem você é. Teu conhecimento é o maior porto seguro, né? Exato. Em cima dele você pode reconstruir a sua vida, ninguém tira ele de você. Isso, puta, isso é muito forte. E, cara, muito forte isso que você falou. E desde a da pergunta primária, o que você fez para ter um resultado, e já deu para ver esse auto... E quando você se importa de maneira genuína e você gera valor na frente, porque às vezes eu conheço quantos profissionais que às vezes tem medo de meio que de contar tudo que sabem, porque eu falo assim, poxa, se eu contar tudo que sabes... Não me sobra nada, né? Não me sobra nada. Será que as pessoas vão querer os meus... Não, isso é síndrome do impostor, Caio. Isso não daí, tem muito, cara, não tem muito. Isso daí, o que é isso daí? Mas eu te são aqueles que explico estão isso. sempre criticando, né? Sabe, Fabi, eu olho isso de uma forma... Eu prefiro olhar de uma outra ótica, né? Então, dois psicólogos muito inteligentes, Dunning e Kruger, em 1999, eles quiseram estudar o que era a curva do aprendizado. E quiseram estudar mais ainda o que era a noção do conhecimento. E o que eles fizeram? Eles pegaram 4 grupos, perguntaram para esses 4 grupos o quanto eles sabiam de um determinado assunto. E aí eles fizeram uma prova para esses 4 grupos. O que eles descobriram? Que quanto menos a pessoa conhecia o assunto, mais ela achava que ela conhecia. Caraca! Só que isso, né, você olha essa ponta da curva, né? Ou seja, o cara que era o mais ignorante era o que achava, isso daí eu sei, 80%, 90%. E é o que tá mais cheio aí fora, né, cara? Exato. Nossa, que loucura. Isso agora, existe o cara que tá na outra ponta, que é o cara que sabe demais. Isso é o corolário do que é o que a gente chama efeito Dunning-Kruger. O cara que sabe muito, ele sabe tanto aquilo que para ele aquilo é básico. Então ele olha para você e fala assim, mas isso ela sabe. É aquele professor de faculdade que dava aquela aula terrível de didática. Por quê? Porque ele achava que a gente sabia aquilo e que aquilo era uma coisa extremamente fácil. E a gente não fazia ideia daquela merda de cátion, ânion, porque passa pela barreira. Falou, tio, eu acabei de sair de química, geografia, matemática, estudos sociais, OSPB. Você tá falando para mim de biofísica, mano. A membrana da pele do sapo, eu te odeio com força, porque você tá falando isso pra mim, que eu não consigo pegar na primeira aula que eu vejo, né? E isso é importante. E por que eu falo isso pra você? A gente tem uma realidade. Abriu-se muitas faculdades de medicina, mas não se abriram vagas de residência. Fabi, Caio, isso é um crime com os médicos. Você pega o cara, bota para estudar 6 anos e depois você nega a ele a possibilidade dele se tornar um especialista, que é o que ele mais quer. Uhum. E esses caras que não conseguiram fazer a residência falam, mas eles são piores que os outros. Não são. Porra, quando eu fui fazer a prova de ortopedia, a gente tinha 3 vagas. 3. Tinham 20 caras da minha sala que queriam fazer ortopedia. Você acha que qualquer um desses era melhor que o outro? Porra, a gente entrou junto na faculdade de medicina, a gente passou junto pelos estágios, a gente foi aprovado junto em todos. Você vai falar que um é melhor que o outro, um é pior que o outro? Não é. E aí? E falta médico. Como que faz?
Falta especialista. Sim. Não tem vaga de residência para esses caras. E o que aconteceu? Esses caras, eles foram tomar o caminho mais difícil. Porque todo mundo que é especialista fala, eu fiz o caminho difícil. O caminho de quem quer trabalhar é difícil de qualquer jeito, Caio. Se ele é tradicional ou não, ele será difícil. E o cara que vai estudar por conta própria um determinado assunto, ele vai passar muito apuro porque não tem ninguém para falar para ele para onde ele vai. Essa galera é esforçada. E muitas vezes essa galera, além de tudo, tem boa vontade. Então o que acontece? Essas pessoas, elas acabam se calando, ou acabam se fechando, ou acabam caindo numa noção de marketing que tá errado. Por quê? Porque o cara fala assim, putz, eu não posso falar isso porque eu não sou uma autoridade, então eu vou fazer um TikTok bonitinho. E aí o cara que tem a formação clássica, ele olha para esse médico e ele olha como um médico de menor valor. Eu sou contra isso. Porra, se é bom, dá a mão para quem você acha que não é. Ajuda esse cara a chegar no seu patamar, em vez de ficar criticando. Animal. Porque é assim, isso é ser colega, cara. Ajuda a melhorar a categoria, né? Exato, é isso que é ser colega. Você não é uma loja de venda de imóveis em São Caetano, São Bernardo. Porra! Lida com a medicina decentemente. Eu te falo com isso e eu posso falar, eu tenho 2 RQS, você olha, você entra lá no CRM, eu tenho registro de 2 especialidades, medicina esportiva e ortopedia, fiz prova, sou especialista nesse negócio. E eu quero ajudar quem está fazendo isso, por quê? Porque eu enxergo que essa gente tem valor, sabe? E assim, o pior lugar para você colocar é num pedestal. Sabe por quê? Porque quando você está em cima dele, ninguém pode te ajudar. É verdade. Exato. E todo mundo tem dor de barriga, Caio. É verdade. E quando você se acha foda, que você fica valente na tua medicina, você começa a se arriscar. Sim. Tudo bem que você se arrisca pelo seu paciente. Agora, lembra que eu te falei? Remédio tem efeito colateral. Doença tem revés. A fisiologia do paciente não lê o livro para saber como que ela tem que se curar. Ela é o paciente. Você depende até do divino para essa pessoa melhorar. E um dia esse cara, ele vai ter um problema. E aí, meu amigo, quem que vai ajudar o cara que está no pedestal? Ninguém. E é o que eu te falei. Se você anda junto com as pessoas, você até pode ser o líder delas, mas ninguém está longe de você. Se você se coloca como chefe, como que manda, você não está mais junto dessa galera. Né? Exatamente. E aí você não está mais junto da galera. E o chefe, uma coisa você sabe, é o cara que todo mundo quer pegar. Porque eu nunca vi ninguém falar bem, pô, meu chefe é legal. Eu adoro meu chefe, eu queria que ele fosse jantar na minha casa para eu dar veneno para ele, alguma coisa do gênero, assim, sabe? Então tem isso, que eu acho que a medicina precisa, né, a gente precisa ter mais generosidade. Eu acho que existe a necessidade de programas de governo para aumentar a vaga de residência. Você quer ter mais médico? Que ótimo! Fico feliz, mas cria vaga de residência para essa galera. Não faz o cara se matar para conseguir fazer um negócio, ou então fadar a vida dele a ser sempre um cara que não pode dizer que tem uma especialidade nisto ou aquilo, que é a vocação dele, cara. Posso fazer uma pergunta, curiosidade minha? Se eu souber, fala. E eu acho que vai ser muito valioso, assim, é assim, uma curiosidade minha, pessoal. Pela profissão, o médico tem uma... Cara, é muito lindo, assim, a profissão, né? Você entrega a sua vida para salvar vidas, né? E você dedica a sua vida a outras vidas, literalmente, na palavra, no sentido literal da coisa. Trabalhar 144 horas por semana é uma paulada, viu? É paulada, cara. Eu falo isso porque eu tenho, né? O meu cunhado é médico, minha irmã é enfermeira, então eu tenho... Enfermeira trabalha 12 por 36, é uma noite inteira de loucura. Sim, ela na área obstetrícia, né? Faz parto e tal. Nossa senhora, então... o telefone dela toca o tempo inteiro. E aí, então, isso já é... Mas como foi a primeira vez que você lidou com a morte, assim? Não sei, não lembro quando... Assim, a primeira ali, não sei se foi na época da residência, você estava acompanhando um professor seu numa cirurgia e alguém morreu, assim, na sua frente. Porque, assim, eu falo muito porque a morte... que é uma das coisas claras para qualquer ser humano, acho que todo mundo que nos ouve ou nos vê agora sabe que a vida é finita. Mas não fica se lembrando sempre, viu, Caio? A galera parece que às vezes esquece Aliás, isso, toma algumas decisões que são bem contrárias a isso. Tipo... Sabia que o ser humano é o único animal mortal? Embora todos morram, nós somos o único com a plena consciência que sabe vai morrer. E eu vi do Mário Sérgio Cortella, ele falou isso, Caio, o ser humano é um bicho tão curioso
que a gente é o único ser consciente que toma decisões contra nós. Um cachorro, se ele fareja alguma coisa e vai dar merda, ele não come. A gente com consciência que sabe fazer mal, vai lá e decide. Isso que eu vou fazer. Ah, malandro. Mas como foi a primeira vez que você lidou assim com a morte, assim, que você falou, caramba, cara, morreu. Cara, você sabe que a minha primeira lembrança de morte, na verdade, não é da faculdade de medicina. Ah, não? Eu tinha acho que 7 anos e eu e minha mãe, nós morávamos com a minha tia e com meu tio. Uhum. E minha avó morava com eles, né? E eu ficava no quarto com a minha mãe e com a minha avó, meu tio e minha tia ficavam no quarto do lado. E a minha avó, ela já era uma senhora de idade, ela tinha diabetes, então eu lembro dela acordar de manhã para esquentar e ferver as agulhas dela e seringas e aplicar insulina e todo aquele ritual, e eu ficava, moleque, olhando aquilo. E minha avó adoeceu, ela tinha 80 anos. Na verdade, ela tinha 79, eu lembro disso claramente. E ela adoeceu muito, muito severamente, e ela estava de cama. E uma bela noite, né, ou numa trágica noite, a minha avó infartou e veio a falecer. Uhum. Eu lembro como se fosse agora, assim, vendo minha mãe entrar, passar pela porta da sala e falando, mãe. Eu lembro meu tio do outro lado, chorando, andando pro outro lado. Eu lembro da minha tia não sair da cama. Eu não vi ninguém ligar pra ambulância. Eu peguei o telefone, com 7 anos liguei pra ambulância, falei quem eu era, falei o que estava acontecendo. O cara falou, é trote. Eu falei, não é trote. Pode vir. Avenida Rio Branco, 1393. É o endereço da casa que a gente morava em Marília, né? Essa casa existe ainda. E o hospital em Marília, né? Minha mãe me levava no hospital e, assim, era um hospital, né? O HC, né? O Hospital das Clínicas ou então o Hospital Marília. Eram os únicos 2 hospitais que existiam na época. Hoje tem o Hospital do Unimar, hoje tá muito diferente, né? Mas a gente sempre parava o carro e eu via os caras que eram os motoristas da ambulância. E eu reconheci o sujeito. Eu recebi ele na porta de casa, levei até o quarto. Minha avó tava deitada, já sem vida. E ele falou, olha, sua avó, ela já faleceu, filho, eu sinto muito. Né? Não tem por que a gente levar para o hospital, acho que vai ser mais uma dor de cabeça para vocês. E aí, eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, faz um favor para mim, só não deixa ela ficar com a boca aberta assim. Aí ele olhou para mim e falou assim, você tem um lenço? Caramba. Ave Maria. É difícil lembrar. E eu sabia onde minha avó guardava as coisas dela. E eu fui lá, peguei um lenço, entreguei pra ele. E a primeira vez que eu cuidei de alguém que não era eu mesmo, foi esse sujeito me ensinando a fazer um laço na cabeça da minha avó pra não ficar feinho, mas pelo menos pra ela, sabe, tirar aquela sensação de ficar com a boca aberta ali, de morte, que aquilo mexia comigo. E assim, Caio, o que eu fiquei surpreso? Eu tinha um problema para resolver. Eu tinha minha avó falecendo. Eu tinha minha mãe sem condição. Eu tinha meu tio desesperado do lado. Eu tinha minha tia que não conseguia se mover. E era para eu resolver. E eu acho que, cara, isso mexeu comigo de uma forma que eu fui entender, na verdade, quando eu passei em psicologia médica no primeiro ano da faculdade. E aí o professor, na época, né, ele contou pra gente o que era o mito de Asclépio e Quiron. Né? Que isso? Asclépio ou Esculápio. Né? Isso é a história do início da medicina. Ah, tá. Então, diz que Zeus teve um filho com uma mortal e para esconder esse filho, né, esse semideus, ele entregou para um centauro, Quiron. E falou, olha, você vai cuidar do Asclépio, né, e vai esconder ele. Quiron, quem que era esse centauro? Era o centauro que tinha acompanhado o Hércules e que tinha tomado uma flechada com veneno embebido no veneno da medusa. Uhum. E que, portanto, teria morrido, mas que descobriu a medicina tentando curar-se. Uhum. E aí, o que o Quiron fez? Ele ensinou
o Asclépio a ser médico, né, através do que ele tinha aprendido, tentando se curar. Logo, quem é o médico, Caio? É o sujeito que tem a ferida que nunca cura. Caramba, forte essa, hein, cara? Isso é forte, cara, isso é pesado. E aí a gente fica pensando nas feridas que a gente tem. Porque a gente tem, sabe? Caramba, e na verdade... Hein? Caralho, essa é porrada. E na verdade, assim, a morte é uma delas, né? Você tem uma série de outras, né? Com o tempo, você começa a pensar, por exemplo, quais são os diagnósticos que você não fez? Eu vou te dar um exemplo. Não é porque o cara quer fazer esporte que ele é saudável, tá? Sim. Então, eu tenho uma taxa de pacientes que me procuram que tem, por exemplo, pressão alta. Dentro de todos os pacientes que têm pressão alta, você tem uma estatística de que aproximadamente 10% eles têm pressão alta porque eles têm uma doença que chama adenoma de suprarrenal. Então, ele produz um hormônio que faz ele ter pressão alta, simplificando muito a conversa. E aí, o que eu fico? Eu fico procurando todos os pacientes que eu atendi que tinham pressão alta para ver se deu 10%, porque se deu 5%, cara, será que eu não diagnostiquei isso? Puta que pariu, será que eu deixei passar? E aí, o que é o seu medo? Porque é fácil falar, não, eu tenho um consultório, todo mundo tá bem, todo mundo tá saudável, nunca tive um problema, nunca tive... Cara, agora, para pensar, será que você nunca teve um problema? Ou você nunca soube do problema que o paciente teve? Isso traz pra gente humildade. O médico ele tem que ter humildade, senão ele começa a achar que ele realmente tem alguma coisa de divino nele. E que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode falar o que ele quiser. E aí, né? O excesso de confiança vira um perigo, né? E a gente brinca, né? Fala que primeiro o neurocirurgião, depois médico, Deus, o resto das pessoas, né? Então, que essa é a humildade. Tem um amigo que ele é cardio, ele fala assim, como é que ele fala? Ele fala assim, todo cardiologista... Não, ele falou, todo médico acha que é Deus. O cardiologista tem certeza. Ele brinca, ele é cardiologista, né? Essas piadas que vão da humildade médica, né, elas são extremamente profundas. Né? E o contrário também. Né? E aí fala, né, para você ser ortopedista, você precisa ser forte e burro. E para você ser obstetra, você não precisa ser forte. Né? Então tem... Só fica no burro. Cara, tem... Paulo, o que qual tem é a de qualidade piada... pessoal sua muito forte, assim? Sabe, um superpoder que você tem, de uma habilidade sua. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, que eu gosto de identificar, assim, o corda, sabe? Que sem falsa modéstia, se você pudesse emprestar um poder, meu cara, super-homem. Se você pudesse emprestar uma característica sua pra alguém, vale assim, Caio, não vale o bíceps, não vale o bíceps, mas se você pudesse emprestar uma habilidade sua pra alguém, você emprestaria o quê? Ai, Caio, eu acho que toda habilidade, ela vem com um custo pessoal. Se você falar, por exemplo, mas é a firmeza que você tem para fazer as suas coisas. Então, mas isso é qualidade até certo ponto, porque depois isso vira uma inflexibilidade. Inflexibilidade é ruim. Você fala, o amor pela sua mulher. Verdade. Só que ao mesmo tempo eu tenho um temor de perder ela, que é um negócio absurdo. Às vezes, me dá uma falta de ar que... A gente envelhece, tá? E eu tô com a Roberta tem... Bom, foi... Você tá com quantos anos? Eu tenho 42. Bem... Eu conheci a Roberta com 13, a gente namorou com 18, a gente se separou por 10 anos, com 28 a gente voltou a ficar junto, a gente tá quase 15 anos juntos. E assim, eu pisquei, eu tenho 42, a gente tá 15 anos juntos, sabe? Eu tenho medo do tempo que eu não tenho mais com ela, sabe? E a gente tem umas brincadeiras idiota, né? Pelo menos, eu penso em umas coisas cada hora que é uma maluquice, né? E aí, um dia desse, ela virou pra mim e falou, não, porque isso, porque aquilo. Eu falei, desculpa, deixa eu te explicar uma coisa. Porque mulher é engraçado, né? Toda vez que você briga, ela desenterra uma coisa, porque mulher tem uma memória pra desenterrar. Vingativa, né? Porque em 1975, você... A gente tem mesmo. Sabe? Você recebeu uma cartinha. Eu do cupim esse final de semana. Paulão, obrigado por trazer isso à tona, cara. Você fez meu final de semana assim maravilhoso agora, porque às vezes ela desenterra umas coisas sozinho, assim, amor. Que isso, cara? Não, cara. Mas continua. Eu quero saber a sua habilidade. A medicina deve explicar isso aí, com certeza. Não, com certeza explica. Mas isso faz parte de cognição. O estradiol explica, né? E você tá numa fase que você tem muito estradiol. Aliás, muito, muito, muito. Então a tua cognição tá a milhão,
Né? Cuidado pra você não pensar além do que as coisas são. É esse que é o problema. Ouve né? o médico, Fica, amor. Ouve né? o médico. Sabe, Fabi? Fica no rasinho. Do mesmo jeito, assim, Tá. cuidado para não fazer coisas que podem ficar na minha memória por muito tempo de forma negativa. Então, é um momento que você tem que acertar com muita frequência. Fabi, parou. Isso não existe. Tá bom? Deixa eu te ser sincero, né? Tudo que ficar na tua memória de forma negativa... ajuda! Ficará. Me salva! Não, é sério. Tudo vai ficar... Quando você quiser ter uma memória negativa, ninguém vai mudar isso em você. Né? Até uma coisa boa que você faz. Você fala sabe alguma que... coisa, olha o tamanho do médico. Cara... Eu vou fazer um negócio... Depois, se você precisar, põe um pi. Porque o que eu vou falar foi uma briga que eu tive com ela. Que ela virou pra mim e falou assim... porque você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Eu falei assim, você que não me conhece. Ela falou, como é que é? Eu falei, você não me conhece. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe quantos maridos por aí tem igual eu? Ela olhou pra mim e falou, como assim? Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra você. Homem bonito hoje é gay, homem é forte é burro e homem inteligente é pobre, beleza? Cara, ela olhou pra mim e foi no Facebook ver o que tinha acontecido com os caras que ela já tinha namorado. Sério, ela virou, ficou estática, assim, parou. Mas teve um dia que ela fez uma briga e tudo pra mulher, por quê? Você não me entende? Eu vou embora. Cara, eu vou embora. Eu quero divórcio. Cara, é assim. E tem uma outra história que é muito engraçada, que eu nem sei, mas a história é engraçada. Mas nesse dia eu virei pra ela e falei, deixa eu te explicar uma coisa, querida. Eu não pretendo casar de novo, nem pretendo largar você. Peraí que o microfone, o Caio não tá ouvindo, ó. Peraí. Não dá pra ficar vendo essas coisas. Eu falei pra ela, não pretendo ir, não pretendo largar você. É assim, azar o seu, problema seu, tá bom? Tamo junto. Deixa eu explicar por que eu te conheci. E por que eu fiquei com você? Não é pra ser bonita, não é pra ser gostosa, não é pra ser inteligente, não é pra nada disso, tá bom? É porque você é a última pessoa que eu quero ver. Uau. Você tem noção que a tua mulher vai ser a última coisa que você vai ver quando você vai embora? Sim. E, cara, eu não tenho coragem pra que seja o contrário. Lindo isso, cara. Então, o peso de você ter certas coisas como valores pétreos, como... Por exemplo, o amor que tem para sua mulher. É o medo que você vai ter de perder o que você tem. Então, sabe, eu não vejo, eu não consigo achar, se você me perguntar, me fala de uma qualidade sua. Eu não vejo qualidades, eu vejo características. E toda característica tem um sabor e tem uma dor. Eu não te desejo nada do que eu tenho. O que eu desejo? Eu desejo que você tenha a felicidade que eu tenho. Justo. Ou que você tenha a clareza do que é importante como eu tenho. Não, porque isso às vezes machuca, mas assim... Hã? Não, porque essa clareza às vezes machuca. É ruim você ver as pessoas, né? Ver o que as pessoas querem, né? Eu vou te dar um exemplo. Mas eu gostei dessa da felicidade. Achei nobre, nobre. Então, o que eu te desejo? Eu sou uma pessoa extremamente feliz, cara. Sabe? É difícil falar. Você gosta do que você faz? Cara, a minha vida é um sonho, assim. Se olhar na minha carteira, eu não tenho R$1. Se você perguntar quanto eu tenho no banco, eu não sei. Né? Eu vim pra cá de Uber. Moleque toca, sabe? né? Moleque toca. Moleque mas, assim, manda. Já vi quem que manda lá. Cara, eu amo o que eu faço. Eu não tenho hater no meu Instagram. Minhas filhas, cara, são as coisas mais preciosas e lindas do mundo, assim. E são 10 vezes melhores do que eu. Sabe? Eu casei com a mulher que eu acho a mulher mais bonita do mundo, que eu amo, que eu admiro. Cara, o que eu tenho pra te desejar? Gosto do que eu faço, né? Dá pra ver que você é apaixonado naquilo que você faz. É isso que eu te desejo. Eu acho que é esse meu superpoder. Meu superpoder é ser feliz. Quando você é feliz, você não deseja o mal de ninguém. É verdade. Pelo contrário, você ajuda quem tá do seu lado. Mesmo quem não quer. Mesmo quem não precisa. Mas principalmente quem gostaria. E quem valoriza isso. E, cara, quando você faz assim na sua vida, dia a dia, só pode dar certo, Caio. Não pode dar errado, cara. Cara, que animal. Que animal o papo, né? Não, merece palmas essa, velho. Gente, salva de palmas pro nosso Paulo. Irmão, pra todo mundo que quiser te acompanhar a partir de agora, como é que tá nas suas redes sociais? @Paulo Musi no Instagram. Musi com Z, viu, turma? M-U-Z-Y, né? E a mesma coisa no YouTube. Paulo Musi no YouTube. E no Twitter, pra ver as perguntas?
Isso daí é perigoso. Mas é Paulo Musi também. É sempre Paulo Musi, nada muda. Eu não uso nenhum pseudônimo, guerreiro solitário, não sei o que, não. Sou eu. O cintura. Né? Cintura podia usar, eu vou pensar nisso. Mas só quando eu for xingar alguém. Não, eu prefiro que a pessoa saiba que eu tô xingando ela. Fala, isso daqui é o seguinte. É pra você mesmo. Vou te dar um lelê aqui pra você ficar esperto, fulano. Paulão, que você continua arrebentando, continua sempre fazendo a sua, sabe, essa geração de valor, se entregando pra caramba, gerando muito... E principalmente, né, é o que você falou. Você fala de uma coisa que, eu vou chamar meros mortais, né, o que eu digo fora da medicina, de coisas difíceis, cara. De um jeito que a galera entende, de um jeito que a gente gosta, de um jeito que a gente fala, porra, entendi o que esse cara tá falando. De um jeito muito humano. Deu pra perceber, eu acho que no Papo Aqui, o quanto humano, né? Essa conexão, desde passagens mais pessoais, mas sempre mostrando que é um ser humano, uma troca. A vida é uma troca, a vida é uma partilha, uma contribuição. Então, nós somos o nosso maior recurso. Então, eu te ajudo, a gente se ajuda e todo mundo cresce junto. Exato. Então... Você sabe que temos que marcar a volta já do podcast, que agora adorei o papo, mas obrigado pela presença, obrigado por sempre estar aqui. Caio, obrigado, Tenho certeza que a turma amou. Você sabendo que agora a gente tem esse canal, primeiro, o nosso podcast sempre às segundas-feiras, logo no comecinho da manhã, 6 horas da manhã, já disponível. Então sempre deixe na sua agenda, no seu alarme, na segunda-feira, o nosso podcast sempre na primeira hora da manhã. Como o Paulo falou, às vezes para você ouvir quando você estiver na sua esteira, você já vai, enfim, tendo bons conteúdos. E meio-dia, a nossa estreia no canal do YouTube, o canal do podcast. E se você não é inscrito, fala, amor. Faz o merchan. Faça a sua inscrição, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com Deus o mundo, porque todo mundo precisa dessa informação. Isso, só eu aqui implorando. Aí eu pareço um mendigo aqui da bancada. E você toda pomposa. Cada um tem seu papel, sua função, Entendi. Turma, adorei o papo hoje. Até a próxima semana com convidados super especiais. Paulo, você arrebentou. E até o próximo podcast. Beijo, todo mundo. Beijos. Tchau.